Excelências Purreta, Hércio Quaresma Firpe, advogado criminalista com 34 anos de experiência no exercício profissional. Eu quero lhe perguntar uma coisa, você defenderia um estuprador? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e divulgue, porque aqui você tem contato com a prática do exercício da advocacia criminal. E eu refaço a pergunta, você defenderia um estuprador? E a resposta é, mas quem falou que ele é estuprador? Carlos Edmilson da Silva, condenado por 10 crimes de estupro, pena de 137 anos de reclusão, gravitou na órbita do sistema penal por 12 anos, ser inocente. E aí eu lhe pergunto, você teria coragem de defendê-lo? E se fosse a sua mãe, a sua irmã? Já ouvi isso várias vezes. E quando aquele que está no cadafalso, no pelourinho do Banco dos Réus, é inocente? Quando a investigação é levada a efeito de forma deficitária, o projeto Inocência Brasil conseguiu restaurar a liberdade desse cidadão, que amargou mais de uma década de encarceramento, não tendo ele perpetrado qualquer ilícito penal, dentro do ambiente carcerário, onde há preconceito lá mesmo contra aqueles que são autores ou contra quem pesa uma imputação de crime sexual. Imagine um dia de cadeia e quando são 12 anos. O que nós contemplamos no Brasil é um processo penal extremamente falho e o meu amigo Aurílio Lopes Júnior falou e várias vezes reproduz isso nas suas palestras. O processo penal brasileiro, para ficar ruim, tem que evoluir muito. O artigo 226, que trata do reconhecimento de pessoas, e é o caso do Carlos Edmilson, em que ele foi, aspas, reconhecido de uma forma absolutamente abjeta, sem observância dos comandos legais, ignorada as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, que regula a forma com que o reconhecimento deve ser levado a efeito, que tem reflexo direto naquilo que preconiza a Constituição Federal, devido processo legal. E esse indivíduo, sendo inocente, esteve no cárcere. Mas ele não é o único. Por esse Brasil de meu Deus, incontestavelmente, contemplamos dioturnamente casos dessa natureza, em que um procedimento investigatório que descarta e o que absolveu o Carlos foi a prova técnica. Quando você tem material seminal recolhido ou na vítima ou no local dos fatos, seja numa roupa de cama, numa toalha ou qualquer outro elemento que tenha ali a identidade genética do autor do crime. Até quando fatos dessa natureza serão contemplados na mídia, no repertório triste do judiciário brasileiro? Este não é, reafirmo, um único caso. Já passou por alguma situação dessa natureza, onde você teve um cliente seu, uma pessoa que confiou a ti a defesa dele, condenado justamente? Eu falo, eu já tive. Um indivíduo que tem convicção absoluta que é inocente e que foi condenado, e que o tribunal, lamentavelmente, manteve a condenação. Lance aqui nos comentários um caso que você experimentou. Vamos trocar informações, vamos evoluir e aquilatar o que é a realidade do processo penal brasileiro. O Carlos Edmilson passou a ser estatística, mas a realidade que foi experimentada por ele e sua família, um cidadão por 12 anos encarcerado injustamente. Este é um exemplo daquilo de mais abjeto que pode acontecer, que é você segregar e condenar um inocente. E que, reiteradamente, reafirmo, ocorre no nosso judiciário. Qual o motivo que leva à ocorrência desses erros judiciários? É um conjunto, induvidosamente. Primeiro, a falha humana. A lacuna no procedimento investigatório levada a efeito por policiais, às vezes, despreparados, que ignoram normas preconizadas no Código de Processo Penal. Ignoram provas, deixam de analisar outras nuances, induzem reconhecimentos. No fluir desta teia nefasta de acontecimentos, vem o Ministério Público e oferece uma denúncia.
E, às vezes, há uma defesa técnica inapetente, que não busca elucidar. Por exemplo, no caso de Edmilson, se havia um material genético, por que não solicitar a realização de um exame para identificação desse material? Isso só veio ocorrer depois de mais de uma década de encarceramento. Esse conjunto de fatores geram o encarceramento de pardos, de negros e, notadamente, pessoas com menor poder aquisitivo. Não podemos permitir que esse estado de coisa permaneça. É imperioso que o próprio Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, ao analisar os elementos trazidos na peça informativa, tenha essa capacidade de verificar vícios levados a efeito no autorreconhecimento, onde fotografias não são apresentadas num conjunto daquilo que deveria ser evidenciado para observante 226, onde uma prova técnica foi ignorada. Então, reside não só na defesa por ineficiência, mas também na própria polícia e no Ministério Público. E o juiz, que não tem que construir prova, mas é o receptor dela, de verificar. Este elemento de convicção foi trazido? O DNA do autor do delito foi deixado no local? Essa prova foi colacionada ao processo? Enquanto situações desse jaez permanecerem, nós teremos incontáveis notícias de que pessoas inocentes amargaram encarceramento. Deixe aqui o seu comentário para nós podermos interagir. A troca de experiência é fundamental para você buscar musculatura no exercício da advocacia criminal. O conhecimento da prática, ele suplanta a teoria. É indispensável estudar, sempre falei isso. Mas a vivência prática, ela vai lhe emprestar condições de confrontar promotores, magistrados, delegados, quando das audiências. É ali que você vai destruir, não edificar, mas demolir o que foi trazido até então para o processo, que se viu lastreado numa peça informativa, a denúncia oferecida e a hora de você trabalhar em prol do seu patrocinado. Não é porque o delegado falou, o promotor denunciou, que o cidadão é autor de um delito. Lembre-se desse cidadão, Carlos Edmilson. Mera estatística para todos nós, mas um indivíduo que passou por adversidades por mais de uma década numa masmorra estatal. Reitero o pedido. Deixe aqui o seu comentário se algo desta natureza assustadora já gravitou na órbita da sua atuação profissional. Nós teremos muitos outros vídeos tratando, inclusive, dessa situação de erros judiciários. E eu aguardo a sua participação. Muito obrigado.